Estamos começando mais um Papo Educação, um podcast para falar sobre a educação de hoje e de amanhã. Hoje com um quadro novo que vai ser muito legal para mostrar que a educação de base lá da escola não define que a gente tem que estudar para se formar, ir para a faculdade, fazer sucesso só na vida acadêmica, que existem muitos caminhos aí para a gente explorar. Para isso, eu estou aqui hoje com os meus companheiros de sempre, GG Beck. Oi, gente, tudo bom? E Fabrício Indruziak. Olá! E a nossa primeira convidada dessa série tão especial é uma ex-aluna do Fafá, que é super inspiradora para a gente. É uma vizinha nossa, né? Que é a Andresa Bassani, a mente por trás da Fomeria. Oi, gente. Bem-vinda, Andressa. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar do lado do meu prof, Fabrício. Então, obrigada pelo convite. Andresa, a nossa ideia de te chamar aqui foi porque tu foi para um caminho do empreendedorismo depois, né, de estudar e conseguiu ter um negócio de super sucesso que é a Fomeria, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que é a Fomeria e da onde surgiu essa ideia. Então, a Fomeria é um negócio em Canoas, é um negócio pequeno, é um misto de mercadinho com padaria e um espaço de convivência para os vizinhos trocarem ideias, sentarem por ali, trabalharem. E surgiu em 2016, na verdade, foi um ano e pouco antes. Eu já tinha a intenção de abrir um negócio que vinculasse muito a parte de trabalho feliz, que é o mesmo de onde o Colégio Nave também partiu. Uhum. Trabalhar de um local que a gente também gerasse um impacto bacana na vida das pessoas, de forma que elas pudessem consumir de uma forma mais prática, pensando muito nos idosos, pensando muito nas famílias também, onde elas pudessem estacionar o seu cantinho ali para depois pensar no que vão levar e tudo mais. Então, a ideia foi juntar essas paixões minhas e, ao mesmo tempo que eu também pudesse misturar um pouquinho da gastronomia, que eu sempre gostei muito. Então, surgiu a Fomeria, que hoje tem um pouquinho de produção artesanal, tem um pouquinho das minhas raízes, que é o bolicho, mas é um novo boliche. Então, os meus pais eram muito desse ramo do mercadinho. E eu trouxe isso junto com a Fomeria, então, em 2016. O que me chama a atenção na Fomeria, que também é, cada vez que eu vou lá, além de ser uma delícia, e eu, obviamente, sou apaixonada, principalmente pelo Milfolha, eu acho que é um pouco daqueles mercadinhos que tinha caderno, sabe? Tinha um mercadinho em Montenegro, que é a cidade dos meus avós, que se chamava Crantes. Ai, como eu gostava daquilo, eu entrava, era aquela coisa de secos e molhados, tinha linguiça, queijo no balcão, aqueles negócios de girar com aqueles pirulitos de chupeta de açúcar, que eu amo até Baleiro, hoje. né? E tudo num caderninho, sabe? Isso dá uma nostalgia, né? Porque a gente com o supermercado, também, de novo, né? Além da escola ser uma produção fabril, como a gente come também virou uma produção fabril, né? Uhum. É uma super produção, tu entra naquela cadeia e tu só vai... Né? Tu vai no supermercado, tu vai jogando o que tu precisa no carrinho, porque tu tá atrasado, porque tu Sempre tem coisa correndo. sempre correndo. Isso. E como a gente parou de pensar no prazer que é uma casa cheia, né? E alimentando, e a conversa, e isso do botequinho, do bolichinho, né? Como é... A gente brinca que a melhor rede social que existe é a mesa das pessoas. Então, não existe nenhuma forma de unir mais as pessoas do que ficar em volta da mesa conversando. E a Fomeria, ela surge nessa intenção de trazer um pouquinho de uma experiência um pouco melhor, tanto dentro do estabelecimento, e aí é evitar esses longos corredores de mercados, né, que às vezes o idoso nem quer entrar justamente por causa disso. Pensando também que o meu pai tem dificuldade de locomoção, então para mim sempre foi um grande desafio levar ele no mercado, ele nunca quer ir. Então, pensando nisso também, que surge um mercadinho menor, com uma experiência mais diferenciada, pensando muito no cliente, né? E pensando nas famílias, né? Que a gente sabe que as famílias, elas têm essa questão da correria, dos filhos, né? Onde eu vou largar meu filho enquanto eu tô fazendo minhas compras. Então, também criar esse espaço de respiro, que a gente fala, que é umas mesinhas, um espaço seguro,
para deixar ali as famílias estacionadas e a mãe ou o pai irem às compras de uma forma mais objetiva. E onde a Andressa do ensino médio, aquela que foi minha aluna lá, há muito tempo atrás, não vamos dizer quanto, onde ela pensava que ela ia estar tantos anos depois? O que tu pretendia fazer quando tu entrou no ensino médio? O que tu imaginava? Então, acredito que eu tenha sido um pouquinho disruptiva nessa questão da família, porque pai e mãe que não tiveram oportunidade de estudo sempre pensavam que o filho tinha que ser um advogado, tinha que ser um médico, tinha que ser um dentista. Teu irmão é engenheiro, né? Meu irmão é engenheiro, então meu irmão é um pouco mais velho que eu, então meu irmão assim já seguiu uma carreira de faculdade já em seguida, já é tradicional em seguida. E eu demorei um pouco para me encontrar, né? Esse foi o meu primeiro desafio, entender para onde eu queria ir. Eu já tinha muita dificuldade de encontrar esse espaço. E aí foi muito visitando estabelecimentos que eu fui entendendo que talvez eu queria uma área da administração, porque eu ia ter mais braços para poder seguir. Então eu não ia ficar tão limitada a uma coisa só, né? E aí tu entrou na administração. Isso. E aí eu entrei na administração. Depois de algumas tentativas também. E aí é isso que eu falo, assim, né? Acho que a questão da pressão para passar numa universidade federal, para mim a parte mais difícil não foi sentar a bunda e estudar, mas sim desenvolver uma inteligência emocional para chegar lá na prova e ter confiança de que eu já tinha o conteúdo necessário para poder passar na prova. Resiliência, né? De apanhar e conseguir seguir, né? Foram alguns anos tentando e aí entrei na administração. Eu sempre digo isso para os alunos, a pior concorrente é tu mesmo, sempre. Não era a média. Mas é o tempo, não é tu? Porque o tempo é esse, o tempo não vai mudar. Não, mas tu exatamente. pode mudar teu mindset, fazer um tempo que tu consiga circular naquilo fazendo esquemas de prova. E tu pegou um ensino médio bem tradicional ainda, né? Muito tradicional. E o que tu sente, assim, que a dona da fomeria gostaria de ter tido mais informação durante a jornada na escola, que pudesse te ajudar mais, tanto na faculdade de administração, quanto nas decisões que tu tomou depois, até chegar na montagem da fomeria? O que tu acha que a escola poderia ter te ajudado mais? Vamos lá, são vários pilares, né? Eu particularmente, eu tenho uma opinião bem crítica sobre isso, porque eu acredito que o Brasil ele ainda não é voltado, as escolas ainda não são voltadas para empreendedores. Esse é o ponto número 1. Acredito que a gente possa desenvolver muito o pilar financeiro, que a gente precisa como pessoa física ou como pessoa jurídica, a gente precisa melhorar essa questão de entender sobre dinheiro. Hoje já se fala bem mais. O cheque especial entrando no cheque especial. Exatamente. Como 99% dos brasileiros. Não, e assim como eu tenho muitos funcionários, que eu tenho que explicar exatamente. O dinheiro vai entrar na conta e a tua conta é só o dinheiro que tu está recebendo da empresa. Não é aquele dinheiro que o banco está disponibilizando para ti. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande financeira que não foi só para mim, não foi só a Andressa que tem essa dificuldade, mas sim, eu acredito que 95% dos empreendedores no Brasil tenham essa dificuldade. Existe o pilar da criatividade também, que eu acredito que seja pouco desenvolvido também, né, durante a nossa formação no colégio, na escola, porque eu ainda assim tive um ensino muito tradicional. E escutei um dos podcasts de vocês que vocês comentaram sobre também a dificuldade das escolas trazerem professores que não sejam formados em pedagogia, nesse modelo de formação, né? E eu fico pensando, puxa, mas se tem que ser formado em pedagogia, vai ser difícil a gente conseguir criar uma nova escola, né? Porque a gente precisa de professores diversos, que passem por diversas áreas, que passem pelo design, né, para ter um pensamento diferente dos nossos, que passem pelo mundo corporativo para ter uma experiência
Se todo mundo fizer a mesma caminhada, tu tem um grupo muito homogêneo, Exato. e esse grupo homogêneo, ele não te acrescenta, né? Exato. Todo mundo pensa igual, tu volta pra bolha, que a gente fala tanto aqui. Exatamente. Então, não que eu não seja a favor de professores formados em pedagogia. Eu sou a favor também, mas acredito que a gente precisa de novos olhares dentro da escola. Mas então, principalmente, assim, essa questão psicológica, né, que é a inteligência emocional, que eu falo que o empreendedor tem que ter e tem que desenvolver, e que, na verdade, ninguém te ensina, tu só vai aprender na prática, né? Mas ao mesmo tempo, eu acredito que não precisa ser assim, para quem vem pela frente. Hoje a gente enxerga a educação, e a gente fala muito sobre isso aqui no Papo e também na Nave, como um dos fundamentos mais necessários o desenvolvimento socioemocional e o desenvolvimento das habilidades de lidar com o que a gente vai ser, a gente não sabe, mas o que a gente precisa saber, né? Independente da área que a gente for. Então, eu acho que essas questões que tu tá trazendo são questões muito sensíveis pra gente, justamente por a gente ter vivenciado e por ver que não importa a área que vocês seguiram, são queixas recorrentes, né? Eu não aprendi a lidar com dinheiro, eu não aprendi a lidar com pessoas, né? A gente aprende muito conteúdo acadêmico e falta o desenvolvimento socioemocional mesmo. É a coisa do eu estou com um funcionário que está tendo uma crise aqui, como que eu vou lidar, né? Como que foi para ti, assim, qual tu consideraria o maior desafio como empreendedora? Olha, todos os dias a gente, como empreendedora, tem alguns desafios, mas acredito que o maior desafio tenha sido a abertura da loja. Acredito que tanto a abertura da loja quanto a mudança agora de endereço, que a gente teve uma mudança recente para um lugar muito perto, mas um espaço um pouco maior. Estruturar tudo isso, estruturar os processos e vencer aqueles números assustadores do Brasil, né? Que eu digo assim, o primeiro ano de negócio fecham muitas empresas. Aí depois que tu atinge o primeiro ano, aí vem a notícia dos 3 anos, que pouquíssimas empresas duram sobrevivem aos 3 anos. Aí quando a gente passa os 3 anos de negócio, a gente tem medo dos 5. Isso. Porque dizem assim, olha, quem dura nos 5 é uma minoria. E eu falo, gente, agora que eu tô indo pro 7, será que eu posso parar de ter medo? Ainda não, porque aí tem o pesadelo dos 10 anos. Mas a abertura de um negócio, ele envolve uma série de desafios, que é conseguir colocar para rodar tudo aquilo que o governo pede porque tu rode desde o início. Então, colocar os alvarás em dia, botar um sistema com os produtos cadastrados para rodar, para gerar uma nota fiscal, estruturar o papel de cada pessoa que está junto contigo, o que vai ser o papel e onde termina o papel de cada pessoa que está ali naquele momento profissional junto contigo. Olha, acredito que todos esses pontos, para quem já empreendeu, já abriu algum negócio na vida, sabe da dificuldade que é estruturar tudo isso, colocar tudo isso para rodar e vencer esses obstáculos do tempo, né? Que eu falo, porque todos os dias vão ter desafios e nem todos os dias vão ser bons financeiramente e nem todos os dias vão ser bons psicologicamente, mas continuar fazendo o mesmo serviço que se propôs a fazer todos os dias, diariamente, sem deixar a peteca cair, é o principal. E eu acredito que muita gente desista do empreendedorismo muito por isso, por não ter estômago, não ter o psicológico para conseguir superar. Então, eu tive a oportunidade de conseguir ir me desenvolvendo ao longo dos anos, mas eu entendo que essa caminhada ela é muito solitária ainda. Então, se a gente tiver um ensino que nos ajude, ou pelo menos nos avise isso, eu tive os meus pais, que me avisavam e me ajudavam, né? Me davam aquele suporte emocional. Mas se a gente não tem isso lá na escola... Eu acompanhei bastante, então tu teve mentores ali, né? Que também te ajudaram a sinalizar, tipo, olha, é assim mesmo. E como isso também é importante, né? Tu te juntar com pessoas, às vezes nem sempre tu vai ter a oportunidade de ser pai e mãe, né? Mas tu te juntar com pessoas que tenham vivência
e que possam te sinalizar assim, ó, não, isso aqui é assim, ou isso aqui a gente não tem que cuidar. Então isso também faz parte de um processo, né, que é que é uma formação continuada, né? Trazendo para a educação, é a gente pensar numa formação continuada, num entendimento de que o processo nunca chega no fim. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se adaptando a novas conjunturas, novas situações que vão acontecendo no dia a dia e que são um grande obstáculo. Eu converso muito com a G sobre isso, que o trabalho é o que menos preocupa, né? Mas essas outras coisas todas, assim, como elas são cansativas no dia a dia, né? O exercício do trabalho mesmo é a melhor parte, né? Exato. Andy, me diz uma coisa, a gente fala sempre, né, do que é ruim, mas quais foram as boas lembranças que o colégio te deixou, se é que te deixou alguma também, né? Não, me deixou assim. Principalmente as amizades. Então, eu tenho amigas desde o tempo do colégio. Ah, acredito que a conexão que o colégio faz, então eu digo assim, nem tudo está perdido, né? A gente não pode simplesmente criticar o ensino e dizer que está tudo errado. Não, eu acredito que quem tem a oportunidade de viver o ensino fundamental e médio e poder aprender de verdade todo aquele conteúdo que, que eu, infelizmente, fui aprendendo no terceiro ano, que foi o meu melhor ensino, que foi o preparatório para o vestibular. Tive que correr um pouquinho atrás, mas quem tem a oportunidade de aprender de verdade o conteúdo que é dado lá na base, fica tudo mais fácil. Até depois para aprender os conteúdos de faculdade. Então eu falo que eu sou uma pessoa que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, eu tenho um pouco mais de lentidão no meu aprendizado. Então eu olhava para o lado assim no colégio, eu via que as pessoas tinham muita facilidade para aprender os conteúdos e eu não. Eu tinha que sempre estudar em casa. Eu não conseguia aprender de forma tão rápida como as pessoas eram. Então, mas assim, eu tenho um carinho enorme de lembrar dos meus profs do colégio. Eu tenho o privilégio hoje de atender muitos desses profs que foram meus profs lá atrás. Hoje eles são meus clientes. Então, para mim é uma honra. O tio Bona, do meu colégio La Salle, é meu cliente lá. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por todas as etapas que eu passei. E principalmente pensando no âmbito pessoas, né? Mas sobre os conteúdos também. Então, acredito que eu vejo um ensino sendo agregado e não destruído e construído novamente. Mas eu penso muito em como seria, né, agregar esses conteúdos de empreendedorismo junto aos conteúdos que já são dados, que também são importantes lá na escola, né? Porque a gente fica vendo todo o esforço, mesmo nós, né, que a gente teve que fazer para romper, vamos dizer, a CLT e ir buscar uma alternativa que faça eco ao que tu pense. E como seria fácil se a gente tivesse um trabalho de base, né, desde a escola, de acreditar, sim, que a gente pode, que o empreendedorismo é um tipo de trabalho também, né, e que necessariamente é um tipo de continuidade da tua carreira do colégio. Entende? Usando a tua criatividade. Eu tenho uma pessoa de Canoas que eu admiro muito, que é a Deia People, porque a Deia conseguiu pegar com mais de 40 anos e romper com uma carreira totalmente tradicional e fazer o que ela gostava, que é trabalhar com redes sociais, né? E a gente sempre diz que não importa, né, o que tu vai ser. Se tu vai ser dona de um banco, se tu vai trabalhar num mercado, se tu vai ser da gastronomia, se tu é médico, o importante é tu gostar do que tu faz também, porque eu sempre digo para os alunos, vocês vão ficar mais tempo com a profissão que com a vida familiar de vocês. Entende? A profissão, ela te acompanha, inclusive, em casa à noite. Então, é importante que tu esteja bem com ela, que tu esteja, né, feliz, que a profissão caia de uma forma leve, né? E a gente não lida com profissão de uma forma leve. Agora chegamos naquele momento análise. Vou abrir o momento análise, que é um quadro importante do podcast. Mas me deu um insight aqui agora, que esse ano tô falando de mim, mas né, tenho os meus pares junto, mas eu assumi o maior desafio da minha vida, né? Que foi romper com um emprego de 17 anos, onde eu fui teu professor lá. Mas foi bem menos que isso, né? Mas um emprego de 17 anos,
e me jogar numa empreitada de construir um sonho. E toda vez que eu tenho que falar sobre isso, eu faço uma brincadeira que, na verdade, né, se tu for levar para análise, por isso que eu falei que é um momento análise, é uma vacina, eu sempre brinco assim, não, esse ano eu tô desempregado, eu não tô trabalhando. E, ao mesmo tempo, é o maior desafio que eu assumi na vida, assim, né, profissional. E o quanto isso também fala sobre o que a minha geração ainda tem de receio de empreender, né, do receio de não estar vinculado, né, a um trabalho formal, né, o quanto isso ainda é uma falta de um letramento a respeito disso também, né, para as crianças na escola, mas para nós também, né, enquanto adultos, assim, porque também tem uma coisa que é o empreendedorismo virou o esquema de pirâmide dos anos 2020, né? Então tu abre a internet, tá cheio de cara dizendo venha ser empreendedor e tal, coach dos coach e tal, né? Curso de vender curso, aquela coisa. E a gente também saber não alimentar esse preconceito na hora de construir uma narrativa para as crianças, né? Um programa para as crianças, de levar para elas que elas têm que ser empreendedoras o tempo inteiro. Isso foi uma coisa que a gente descobriu lá na Bet Educar, quando a gente foi na feira, que é a maior feira de educação da América Latina. Eu tinha um ranço com a palavra empreendedorismo, por causa do curso de vender curso, né? E eu descobri que o empreendedorismo, que está se buscando trazer para a base nacional curricular, que tem se falado cada vez mais em trazer para a educação, ele não necessariamente é montar um negócio. Empreender tu é tua empresa. Tu pode empreender dentro de uma carreira, né? Quando tu tá numa carreira, tu tá empreendendo. E foi buscando compreender isso que eu transformei também a minha concepção de empreendedorismo, e que eu tive a coragem de fazer, dar o passo, né? Mas como essa palavra empreendedorismo precisa ser desmistificada e as pessoas entenderem que há empreendedorismo em toda a construção organizada, né? E metrificada e pensada de uma carreira, seja ela solo ou seja ela por dentro de uma corporação. Tudo isso é empreender, né? Tudo isso é construir um caminho e ter uma lógica empreendedora na cabeça, né? Que as crianças precisam desenvolver. Não sei se eu me fiz entender na minha análise, mas eu... Sim. Sim, ficou claro. Como diria Ciro Gomes, me perdi na minha digressão. Né? Eu acho que empreender é fundamental a gente trabalhar isso com as crianças desde pequenas, né? A gente fala muito, empreendedorismo lá no novo ensino médio, que daí vai ter a disciplina de empreendedorismo, que às vezes é vender brigadeiro, né? Que a gente fala sempre que isso não é empreender. A gente tem que pensar nisso lá desde pequenininho, porque a gente estava conversando antes do podcast, né, eu e a Andressa, que é a coisa desde o fazer troco, né, que a gente precisa ter a noção de que a matemática básica, ela não serve só para quem vai trabalhar Calcular no cálculo. É a coisa do dia a dia, de aprender a fazer troco, de aprender a calcular custo real do produto, né? Isso é uma coisa que muita gente que começa a empreender, que começa a criar um negócio, se ferra há muito tempo. De achar que, vou lá multiplicar por 3 o quanto eu paguei e vai pagar o custo, que eu vou ter o dinheiro lá para pagar as contas no fim do mês, e não é. Né? A gente precisa ter um olhar muito mais qualificado. Eu acho que por isso que, quando a gente foi montar o currículo da Nave, a gente foi atrás também da solução de educação financeira, para trabalhar com as crianças bem pequenininhas sobre o que é dinheiro, o que é imposto, né? Da onde o dinheiro vem, como que a gente tem que cuidar, porque eu acho que todo mundo que empreende passa trabalho nessa coisa de pagar imposto, de ver alvará, é um vai e volta de cartório no começo,
né? Porque a gente não sabe lidar com essa coisa de montar uma empresa e de ir atrás. Eu acho que isso falta muito na educação, assim, mostrar as burocracias da vida também. Eu e a GG da crise de ansiedade, ter que ir para cartório, a gente começa já. Não, é porque tu fica enredado, né? Eu além da nave, tenho um outro negócio também que é. E tem tudo a ver com isso, com a precificação do produto, entende? E realmente, se tu somar e botar vezes 3, tu tá totalmente errado na venda e no ganho da tua empresa, entende? Então, tu vai passar a vida inteira pagando conta, tapando buraco e não vai conseguir, né, chegar ali a um empreendimento, vamos dizer, sustentável, salutar, financeiramente. Né? E eu digo mais assim, a questão do empreendedorismo, a maior dificuldade é a organização das etapas. Porque a gente não tem isso na base. A gente não sabe o que precisa ser feito. Então, assim, quando eu fiquei um ano e meio planejando abrir um estabelecimento, quando eu abri, eu senti que ainda não tinha sido suficiente. O tempo que eu fiquei um ano e meio planejando. Tu planeja a marca, tu planeja o branding, tu planeja a cor da letra, tu planeja como vai ser o espaço, tu planeja como vai ser o fluxo das pessoas, tu planeja como que tu quer vender o produto. Chega lá na hora, tu não tá preparado para os imprevistos, por exemplo. Tu não tem, o teu psicológico não está preparado para os imprevistos que vão acontecer. E aí? Se ninguém te diz que naquele momento da abertura do negócio vai ter imprevistos, dá uma sensação de, meu Deus. Atrasa a farinha pro pão. Pronto, Exato. já pira. Exato. E assim, como teria sido mais fácil se a gente tivesse, até no nosso círculo, né, de pessoas nos contando as experiências que tiveram, né? Então, às vezes é um detalhe. Porque a gente só vê o exemplo bem sucedido, né? Então a gente só vai analisar o Zafari. É muito romântico, né? A gente acaba vendo os cases, tanto dentro da escola quanto dentro da faculdade. A gente acaba vendo cases muito, muito distantes, né? E ninguém começa grande. Todo mundo começa pequeno. E o pequeno ninguém conta. Dentro da faculdade, os cases que tu vai ler são grandes organizações, grandes empresas. Aí tu tá lá analisando os grandes problemas, fazendo gráficos, fazendo a matriz SWOT dessa grande empresa. Mas quando chega pro pequeno, que tu vê que atrasou um fornecedor, E aí, que o fornecedor não te atende, que o funcionário sumiu e não atende celular. Exato, que ele tá numa crise de ansiedade, que muito já aconteceu dentro da minha empresa, sabe? Como lidar com um funcionário que tá com uma crise de ansiedade. Então, isso mesmo ninguém te prepara. E eu falo que o grande desafio do empreendedor é conseguir organizar todas essas questões em caixinhas para entender que todas essas caixinhas se conversam. E entender que o teu funcionário, né, a pessoa que trabalha para ti, ela não trabalha para ti, ela é essencial na tua cadeia. Exato. Então tu tem que valorizar, tu tem que, né, entender a crise de ansiedade, porque afinal somos pessoas, né, não somos máquinas. Então Exato. Tu não pode lidar com a pessoa que está ali na frente do teu negócio, na testa com o teu cliente, como tu lida com uma batedeira, entende? E por isso que eu tenho um pouquinho de crítica, assim, no meu ensino, aí voltado, assim, mais para a faculdade, porque eu ainda tive aquele ensino que os teus problemas, quando tu entrar numa organização, tu deixa eles do lado de fora. Mas, a gente é um só. A gente é uma pessoa só. Os problemas que eu tenho do lado de fora... Os meus nunca respeitam muito o que é o lado de fora. A gente não consegue criar uma parede para separar os problemas lá de fora e os problemas lá de dentro. Cara, eu não consigo educar os gatos lá em casa para eles não subirem na mesa. Vou educar os meus problemas para não entrar na empresa. Então a gente acaba sendo impactado pelos problemas do lado de fora e aí acaba misturando com os problemas do lado de dentro e a gente tem que saber lidar quando a gente é funcionário e também quando a gente é gestor, o líder, né? O gestor, né, da organização, para conversar com as pessoas de igual para igual. Andresa, então, nosso tempo está meio finalizando. Eu queria te perguntar, tu hoje, Andresa, que conselho tu daria para a Andresa lá que estava entrando no ensino médio, começando a pensar em qual curso faria no vestibular? O que tu diria para ti mesma de
alguns anos atrás? Confia que só depende de ti. Acho que esse seria o maior conselho que eu poderia ter me dado lá atrás, porque eu acho que faltou muita confiança em mim, nesse caminho, nessa trajetória. E hoje, quando eu olho para trás, eu fico orgulhosa de a gente já ter chego aos 7 anos de empresa. Eu até brinco que daqui para frente, não importa o que aconteça, se amanhã eu tiver que fechar a empresa, não importa. O importante é o que a gente fez até aqui. 7 anos deu certo, né? Em 7 anos deu certo. Então, tipo, 1 ano já Exato. deu certo também, né? Deu certo. deu certo. A gente conseguiu. A empresa deu certo. A empresa Então- a empresa aconteceu. É isso aí. Aconteceu, a gente contrata pessoas, trabalha de forma respeitosa, a gente troca carinho com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores. Não, com os clientes, A gente né? Um tem um ambiente carinho muito afável, grande é. pelas pessoas que passam lá. Hoje a gente recebe, em média, 500 pessoas por dia na loja. Nossa. É muita gente que passa por lá, muitas energias sendo trocadas, muita história que a gente já ouviu. E a gente já está muito orgulhoso com o que a gente construiu. Mas eu teria me dado esse conselho, se fosse possível. A Laura foi uma das primeiras garotas propaganda da Fomeria, Minhas né, primeiras gente? clientes. A Laura era pequenininha quando a Fomeria abriu, tem uma foto maravilhosa, tem que achar essa foto Eu tenho. para colocar no podcast, inclusive. E a Laura ama, eu acho que foi uma das primeiras palavras que a Laura falou, era fomeia. Manda pra gente botar no carrossel junto com a foto do Ela sempre queria ir na fomeia comprar deja, Deja, né? que era, a gente demorou para descobrir o que era deja, mas quando a gente descobriu é qualquer coisa que acompanha o queijo dentro do pão. Ah, que Então pode ser amor. presunto, pode ser salame, essas coisas. E Que era amor. muito engraçado que quando a Laura chegava na fomeria, ela pedia pão com queijo e deja e os atendentes sabiam o que era. Daí teve uma vez que ela foi com a minha mãe não sabia, mas o atendente sabia que era o pão com queijo e deja. E eu acho que isso é muito legal, né? De tu ter construído esse negócio que realmente ele olha para o cliente com um carinho, né? De saber o pão, que a dona Mariazinha gosta do pão mais clarinho e a dona Joaninha gosta do pão mais escuro. Então, eu sei que ela passa sempre nesse horário, eu vou guardar esse pãozinho. Isso são memórias, E né? principalmente pelas crianças, assim. Eu tenho uma mãe que me contou um tempo atrás que tem a filha dela costuma vir sempre na fomeria, e aí é tradição, já sai da escola, já tem que passar na fomeria. E aí eles tiraram umas férias, foram pra praia, e aí na praia ela disse, mãe, vamos passar na fomeria então agora para pegar um pão e uns frios. E aí a mãe disse, não filha, aqui não tem fomeria, aqui vai ser uma outra padaria. Ué, eu achei que qualquer lugar fosse fomeria. Então, Mas na isso é cabeça muito das bom, crianças é muito legal, Eu assim. tenho uma memória afetiva e eu amo ver que meu filho também tem, que se chama, eu vou fazer propaganda porque eu amo, que é a Lancheria do Parque. Então eu vou na Também, sou lancheria muito fã. desde cedo, desde que eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, que eu vim morar aqui. E praticamente criei meu filho dentro da lancheria. Então ele entra, eu absolutamente já me sinto confortável, porque todo mundo dá oi, já sabe que tu gosta do suco, do Nescau batido, e tem aquela coisa de bairro, e não sendo mais um bairro, porque ali o Bonfim também deve circular milhares de pessoas, e eles ainda hoje guardam aquilo do respeito do bairro, de conhecer do garçom, que tu acompanhou o garçom ficar velhinho, e ele acompanhou eu crescer. Como não gostar disso, né? E eu acho que isso é muito do que a gente fala da inteligência emocional, desse socioemocional bem feito, né? Que é a coisa de tratar bem as pessoas, desde o funcionário, desde o teu irmão que está trabalhando contigo lá, da tua mãe que trabalhava contigo antes. Até a pandemia. E aí, conseguir realmente transformar esse ambiente num ambiente muito acolhedor, faz uma vinculação das pessoas com o negócio, né? E não tem como fazer isso sem uma inteligência emocional, né? Sem buscar isso. Então, eu acho que o socioemocional realmente é uma coisa que falta muito lá na base e eu acho que daí principalmente até nas universidades.
Porque aqui a gente vem de 3 cursos diferentes, né? De áreas completamente diferentes. Fez administração, eu fiz nutrição, que é um curso da saúde, vocês fizeram essa subciência, que é a história. E aí, nenhum desses lugares a gente aprendeu a falar com pessoas, a lidar com pessoas de forma respeitosa, realmente. Apesar da nutrição ser uma ciência da saúde, que eles dizem que a gente tem que olhar para o paciente e tal, eu tive uma disciplina de psicologia e muito mal dada, né? E isso dentro da maior universidade do Rio Grande do Sul. Então, acaba que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, né? A gente não tem base para atendimento ao público, que é uma coisa que deveria ser muito simples e muito acessível, né? A gente ter curso de atendimento ao público. A própria coisa que a Tita falou agora, que, tipo, não gostar de história, isso também tá muito ligado à falta. Mas é claro, porque história é da onde tu vem, da onde o mundo vem, não tem como não gostar. Só quero deixar claro que eu estava brincando, tá, pessoal? Mas é isso, falta... É só porque a GG faz questão de dizer toda vez que eu não gosto de história. Eu já falei pra ela que não é que eu não gosto de história. Eu Teve maus gosto de história, mas eu não aprendi, eu tive maus professores de isso. história. E isso é o socioemocional também, né? Porque tu cria... Eu tenho com matemática, eu tenho trauma. Eu não consigo pensar. Porque eu tive trauma, são os maus professores. E isso, tô trabalhando, são as pessoas que... Eu sempre digo que as áreas não merecem. As áreas não merecem essas pessoas. Como eu preparei muito tempo medicina, muita gente acaba desistindo e entrando nas áreas afins. E eu sempre digo, seja a psicologia, a enfermagem, ela não merece que tu entre já se sentindo na segunda divisão. Vai fazer, mas vai tu tá na primeira divisão, tu tá... A enfermagem, cara, o cara cuida do paciente, comanda um hospital. Entende? Mas a gente, com aquela coisa do rendimento, do não sei o que, tu já entra... eu queria medicina, mas eu não passei, então tô fazendo físio. Pô, coisa que não existe esporte sem fisioterapia. Não, e é isso, assim, muitas vezes, que nem eu fiz nutrição, e eu já muitas vezes fui perguntada por que tu não fez medicina? Tu tinha muito potencial para ser médica. Porque eu não queria ser médica, né? Nem todo mundo quer ser... E é isso que a gente tem que entender também, né? Que os caminhos são muito diferentes, porque as pessoas são muito diferentes e que cada pessoa vai trazer o melhor de si quando ela tá no seu lugar, né? Mas, infelizmente, precisamos terminar aqui antes que o pessoal do estúdio nos enxote. Então, Andressa, nós vamos jogar um jogo de queimada. E aí eu quero que tu responda a primeira coisa que passar na tua cabeça. A escola de hoje, uma palavra para definir. Atrasada. E a escola de amanhã? Transformação. Um filme que te inspira. Fome de poder. E um autor que te inspira. Dale Carnegie. A escola ideal para ti é? Agregadora. E agora conta pra gente como que a gente te encontra a Fomeria aí nas redes sociais e na vida. Vai me encontrar só na Fomeria mesmo. É @FomeriaCanoas lá no Instagram. Pode me encontrar lá tanto fisicamente quanto nas redes sociais. Então a gente tá sempre lá. Eu, meu irmão, de vez em quando a minha mãe tá passando por lá. E todo o meu time de colaboradores. Espero vocês lá. E apesar da modéstia da Andressa, ela também tá com uma atuação muito legal entre os empreendedores de Canoas, né? Isso, que é a CDL. Então, é como eu digo, né? Quando falta a base do estudo, a gente procura pessoas que tiveram uma jornada parecida e que já estão há tempos nessa jornada empreendedora. E a gente busca se unir para contar os problemas, para achar soluções, para também encontrar formas de nos fortalecer frente ao governo, frente às dificuldades que todo mundo passa. E se enxergar como classe, né? Exatamente. Então, a CDL é uma forma que a gente se une lá como empresários, como empreendedores, para trazer soluções para o nosso ramo. E fica a dica já também, quem está pensando em empreender, já começa a seguir lá a CDL, começa a acompanhar os eventos, que tem bastante evento legal. Muitos. Com um custo super bom para quem está iniciando aí nessa área.
E queria te agradecer, Andresa. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Antes de terminar, só queria fazer uma nota de repúdio, porque eu não fui avisado da cor verde, era obrigatória. Ele não abriu o e-mail, porque foi Abriu o enviado e-mail. por e-mail. Gente, queria agradecer então. Toda terça-feira a gente tá aqui no Papo. Compartilhem com os amigos. Visitem a Fomeria, que é maravilhosa. Quem é de Canoas ou quem estiver passando por Canoas, fica ali na Doutor Barcelos. Que número que tá agora? Rua Doutor Barcelos, número 230, no centro de Canoas. E tomem um cafezinho, comam as coisinhas maravilhosas que tem lá Recomendo na 1000 Fomeria. folhas. E pode, inclusive, passar na Fomeria antes de ouvir esse podcast e ir comendo. Os snacks. Mais uma Os coisa, snacks. os bolos são os melhores Ai, do os bolos mundo. são Não tem maravilhosos. explicação. É. Não tem explicação. Aquele bolinho de laranja é uma delícia. Ó, já todos, aproveita então e limão. vota na gente, que a gente está concorrendo ao melhor bolo na revista Sabores do Sul. Ah, então vamos lá, vamos aproveitar e votar. Alô, revista Sabores do Sul, bem que podia patrocinar aqui o Patrocina Papo a gente. Educação, né? Tudo a ver. Então tá, gente. Muito obrigada. Até terça que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.